No último episódio de Pimple, quando minha mãe me contou onde era esse trecho, eu senti um aperto no peito. Ele cavou mais ou menos 1 metro assim pra baixo, até que a pá dele começou a encostar em alguma coisa dura. Ele começou a bater ali pra ele avaliar a espessura da raiz, pra ver se ia precisar trazer outras máquinas. Mas no momento em que ele tava batendo com mais força, a pá rompeu a estrutura e mergulhou. Ele ficou confuso e acabou cavando um buraco mais largo. Depois de mais ou menos meia hora cavando, ele se viu em pé diante uma caixa enorme marrom, coberto por um cobertor de mais ou menos 2 metros de largura. Às vezes a nossa mente trabalha pra gente não pensar que as coisas estão acabadas, assim, pra gente lidar com situações conflitantes no mundo. Até o momento seguinte, apesar do que todo bom senso indicasse, esse homem realmente acreditava que seu filho ainda estava vivo. Oi! Eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Podemos já sentir saudade dessa série, porque esse é o último episódio de Pimple. Vamos então descobrir o final dessa história? Fala oi, Vitor. Oi, gente. Tão distante, tão distante. Já deixa o like, confere se você tá inscrito nesse canal e vamos pra história. Minha mãe recebeu uma ligação às 6 horas da noite. Ela sabia quem era, só que ela não entendia nada do que ele dizia. Mas o que ela entendeu deixou ela completamente sem chão. O pai do Josh dizia: "Aqui embaixo, agora. Filho, por favor." Quando ela chegou no lugar, ela viu o pai do Josh imóvel, completamente parado, sentado de costas pro buraco. Ele segurava a pá com tanta força que parecia que ela ia quebrar na mão dele. E ele olhava pra frente com um olhar completamente sem vida. Ele não respondia nada do que minha mãe dizia. Ele só reagiu quando ela tentou tirar a pá da mão dele. Ele olhou pra ela lentamente e ficou repetindo: "Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo." E ele ficou repetindo isso como se ele tivesse esquecido todas as outras palavras. Minha mãe ainda podia ouvir ele murmurando enquanto ela passava o olho pelo buraco. Ela me disse que ela preferia arrancar os olhos do que olhar o que estava dentro daquele buraco. Eu falei pra ela que ela nem precisava me dizer o que ela tinha visto, porque eu já tinha entendido. Eu olhei pra ela e ela tava com uma cara tão desesperada que só de olhar pra ela o meu estômago já revirou. Eu percebi que ela sabia disso há quase 10 anos e ela esperava nunca me contar sobre isso. Como resultado disso, ela não encontrava palavras certas pra descrever aquela cena. E sinceramente, eu tô na mesma situação agora com vocês. O Josh tava morto. O rosto dele tava tão afundado e distorcido que parecia que todo o mal do mundo tinha passado pro rosto dele. O cheiro de decomposição subia do buraco e era tão forte que a minha mãe teve que tampar o nariz e a boca pra não vomitar. A pele dele tava rachada e o sangue seco que tinha escorrido se acumulou embaixo da cabeça dele na madeira. Os olhos dele estavam meio abertos assim, olhando pra cima. Ela disse que pelo olhar dele, ele não tava morto há muito tempo. Isso porque o tempo não foi suficiente pra apagar o desespero no rosto dele. Ela disse que o olhar do Josh era como se fosse diretamente pra ela, como se pedisse socorro. Só que o resto do corpo dele simplesmente não estava visível. Isso porque alguém cobria o corpo do Josh. Ele era grande e estava deitado de bruços em cima do Josh. A minha mãe ficou parada, sem saber o que fazer, sem entender ainda o que os olhos dela estavam falando pra ela. Ela conseguiu entender um pouco da cena por conta da posição que esse homem estava em cima do Josh. Ele estava segurando o Josh. Suas pernas estavam congeladas pela morte e seus braços passavam pelo pescoço do Josh, tanto pra segurar ele quanto que como pra deixar eles mais próximos ainda. Quando o sol passou pelas árvores, ele refletiu em alguma coisa que estava presa na roupa do Josh. A minha mãe, então, tampou o nariz com a gola da blusa, pra ela não sentir o cheiro de forma tão forte, e ela baixou e pegou aquilo que estava preso. Era uma foto minha de quando eu era criança. Ela cambaleou pra trás na mesma hora e acabou caindo em cima do pai do Josh, que ainda estava imóvel, sentado de costas pro buraco. Ela entendeu
porque ele tinha chamado ela ali, mas ao mesmo tempo ela não conseguia contar pra ele tudo que ela tinha escondido durante esses anos. A família do Josh nunca soube da noite em que eu acordei na floresta. Agora ela sabia que tinha que ter contado pra família do Josh antes, mas contar naquele momento não ia ajudar em nada. Enquanto ela tava ali, encostada nas costas do pai do Josh, ele falou: eu não posso contar pra minha esposa. Eu não posso dizer pra ela que o nosso garotinho... Ele parou de falar, respirou um pouco, tava tremendo e disse que ela não ia aguentar. Depois de um tempo ele levantou e ele começou a se arrastar, ainda tremendo, em direção ao buraco. Com um soluço final, ele desceu até o caixão. O pai do Josh era grande, mas não era tão grande quanto o homem que estava naquela caixa. Ele agarrou na parte de trás do colarinho do homem e puxou. Era como se ele tivesse a intenção de jogar esse homem pra fora do buraco. Mas a camisa acabou rasgando e ele caiu de volta em cima do filho dele. Ele xingou o homem, agarrou ele pelo ombro e empurrou ele pra onde o Josh não tava. Ele então olhou pro homem e deu um passo pra trás. Ele começou a falar não, não, não e falar meu Deus, não, não, não. Ele continuou empurrando o cadáver até que eles ouviram um barulho de vidro. Era uma garrafa e ele entregou essa garrafa pra minha mãe. O que tinha nessa garrafa era éter. O pai do Josh começou a soluçar, gritar, perguntar o que fizeram com o filho dele enquanto ele abraçava o Josh. Enquanto isso, a minha mãe olhava para aquele homem que estava deitado agora, de barriga para cima, e encarava o rosto da pessoa que atormentou a gente por mais de uma década. Ela tinha imaginado esse homem tantas vezes, sempre muito malvado, muito aterrorizante, e os gritos do pai do Josh no fundo pareciam confirmar os seus maiores medos. Mas enquanto ela olhava para aquele homem deitado no chão, ela percebeu que ele não se parecia com nada que ela imaginava. Ele era apenas um homem. Quando ela olhou para a expressão congelada no rosto dele, ela reparou que os cantos dos lábios estavam levantados. Ele estava sorrindo, mas ele não estava sorrindo como um psicopata, como um vilão de filme de terror, como um demônio. Era um sorriso simples de satisfação. Era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de amor. Quando ela olhou para baixo do seu rosto, ela viu que ele tinha uma ferida enorme no pescoço. E nessa área, a pele tinha sido arrancada. A princípio, ela ficou aliviada que todo aquele sangue não era do Josh. Parecia que ele tinha sofrido menos por conta disso. Mas esse conforto durou muito pouco, até que ela percebeu que estava completamente errada. Ela levou a mão à boca e acabou sussurrando. E falou baixinho, como se ela não quisesse lembrar ao mundo que isso tinha acontecido. Eles estavam vivos. O Josh deve ter tentado morder o pescoço dele para tentar se libertar, e o homem acabou morrendo, mas mesmo morto, Josh não conseguiu escapar. Eu comecei a chorar pensando em quanto tempo ele ficou enterrado ali. Ela procurou pelos bolsos do homem algum tipo de identificação, mas ela só encontrou um papel. Nesse papel, tinham 2 bonecos de palito desenhados, um maior e um menor, de mãos dadas, e no lado tinham iniciais, as minhas iniciais. Eu gosto de pensar que nessa hora ela estava lembrando da história de uma forma muito confusa, imprecisa, mas eu acho que eu nunca vou ter certeza disso. Enquanto o pai do Josh carregava o filho dele pra fora do túmulo, ele continuava resmungando e ele estava reclamando que o cabelo do Josh tinha sido tingido. Ela viu agora que o cabelo dele estava castanho escuro, e antes ele era louro. E ele também estava vestido de uma forma muito estranha. Ele estava com roupas pequenas demais. Depois que o pai do Josh colocou ele na terra, deitado, ele começou a palpar delicadamente ali a calça do Josh para ver se encontrava alguma coisa nos bolsos. Enquanto ele estava passando a mão, ele sentiu ali uma coisa dentro de um bolso. Ele tirou do bolso cuidadosamente e era um papel. Quando ele abriu, ele não entendeu muito bem o que era, então ele acabou entregando para minha mãe. Minha mãe abriu e também não entendeu muito bem. Eu perguntei pra ela o que tinha naquele papel, e era um mapa. Nesse momento eu senti o meu coração despedaçar. Ele tava terminando o mapa, gente. Eu acho que era essa a ideia que ele tinha tido de presente pra me dar e que eu ia gostar muito no meu aniversário. Eu comecei a pensar assim, torcendo pra ele não ter sido pego na hora que ele tava completando o mapa. Como se isso fosse adiantar alguma coisa naquele momento. A minha mãe ouviu um grunhido do pai do Josh, e ele tava arrastando o corpo do homem pra um lugar específico no chão. Enquanto ele tava voltando pra máquina que fez ele encontrar aquele buraco, ele pegou uma lata de gasolina. Foi então que ele parou de costas pra minha mãe e disse que ela deveria ir embora. Ela falou que sentia muito, e ele disse que não era culpa dela, que ele tinha feito aquilo. Minha mãe falou que ele não podia se sentir assim, que ele não tinha feito nada. Foi então que ele interrompeu a minha mãe, categoricamente, quase sem emoção nenhuma. Então ele disse:
Há cerca de um mês atrás, um cara me abordou enquanto eu tava limpando o terreno do novo empreendimento, a um quarteirão. Ele perguntou se eu queria ganhar algum dinheiro extra e, como a minha esposa não tá trabalhando agora, eu aceitei. Ele me disse que alguns garotos tinham cavado um monte de buracos na sua propriedade e ele me ofereceu $100 pra preencher esses buracos. Ele disse que teria que tirar algumas fotos pra companhia de seguros primeiro, mas se eu voltasse depois das 5 horas da tarde, no dia seguinte, tudo bem. Eu achei que esse cara era um otário, porque eu sabia que a liberação daquele lote tinha chegado. Então ninguém teria que fazer isso de qualquer maneira, mas eu precisava do dinheiro, então eu concordei. Ele me pagou R$100 e colocou a nota na minha mão. E eu fiz o trabalho no dia seguinte. Eu tava tão exausto que eu não consegui sequer pensar sobre isso depois do que foi feito. Eu não pensei nisso até hoje, quando eu tirei esse mesmo cara de cima do meu filho. Ele me pagou R$100 para que eu enterrasse ele com meu filho. Ele apontou para a sepultura e começou a soluçar. Foi como se dizer isso em voz alta fizesse ele finalmente entender e acreditar no que tinha acontecido. A minha mãe não conseguia pensar em nada pra falar. Ela ficou ali parada em silêncio olhando pra ele, até que ela finalmente perguntou o que ele faria com Josh. Ele respondeu que o lugar de descanso final dele não seria ali com aquele monstro. Ela foi embora e quando minha mãe tava ali no carro dela, ela viu uma fumaça preta muito densa subindo daquela direção e ela torceu pra que o pai do Josh ficasse bem. Depois que minha mãe me contou isso tudo, eu saí da casa dela. Eu disse que em breve eu falaria com ela, eu entraria em contato, mas eu não sei o que em breve significa pra gente. Eu entrei no meu carro e fui embora. Agora eu entendo porque os eventos da minha infância simplesmente pararam há um tempo atrás. Agora, como adulta, eu consigo encaixar todos esses acontecimentos, diferente de quando eu era criança, porque uma criança acaba vendo o mundo em momentos separados e não em uma sequência. Eu pensei em Josh. Eu amava ele naquela época e eu ainda amo hoje em dia. Eu sinto muito mais falta dele agora que eu sei que eu nunca mais vou ver o Josh de novo. E eu me pego desejando tanto voltar no tempo pra abraçar ele na última vez que eu vi. Eu pensei nos pais dele, pensei no quanto eles tinham perdido em tão pouco tempo. Eles não sabem a minha conexão com tudo isso, mas hoje em dia eu simplesmente não conseguiria olhar nos olhos deles. Eu pensei na Verônica. Eu só conheci ela bem mais tarde na minha vida, mas eu posso dizer que naquelas semanas eu realmente amei a Verônica. Eu pensei na minha mãe. Ela tentou ao máximo me proteger e ela foi mais forte do que eu jamais seria. E principalmente, eu só pensava no Josh. Às vezes eu desejo que ele nunca tivesse sentado na minha frente lá no jardim de infância. Às vezes eu desejo também que eu nunca soubesse o que era ter um amigo de verdade. Às vezes eu gosto de sonhar que ele tá em um lugar melhor. Mas é só um sonho. Eu sei disso. O mundo é um lugar cruel e o homem torna o mundo mais cruel ainda. Não ia ter justiça pro meu amigo. Não ia ter confronto final. Não ia ter vingança. Tinha acabado pra todo mundo há mais de uma década. Mas pra mim não. Pra mim acabou agora. Eu sinto sua falta, Josh. Eu sinto muito por você ter me escolhido. Mas eu vou guardar você pra sempre na minha memória. Nós éramos exploradores. Nós éramos aventureiros. Nós éramos amigos.